Olá pessoal, glória a Deus por mais um vídeo. Como é bom estar aqui com vocês, como é bom poder corresponder, ao que Deus tem nos confiado, ao que Deus tem nos comissionado. Essa palavra já está no meu coração há algum tempo, mas agora ela vem à luz, porque na nossa vida com Deus, muitas coisas são a partir de um processo. Você sente que você está passando um processo em Deus, você consegue olhar para o seu passado e ver que algo foi construído a partir de um processo, de um gestar, de um gerar na presença de Deus. Pois tem palavras que nascem em algum momento das nossas vidas, em algum momento elas ainda estão sendo geradas, mas vai chegar o tempo de ela vir à luz. Você concorda comigo? Então vamos ler aqui sobre esse tema, Hoje o tema é a lógica do homem versus a lógica de Deus. Está no livro de Gênesis, capítulo 13, do 6 ao 17. Eu vou estar lendo com vocês. Se você puder, nesse momento, pegue sua Bíblia, esteja acompanhando. É sempre tão especial a gente poder ter essa facilidade com as Escrituras, ter conhecimento, se debruçar nessa leitura, grifar aqui, a gente grifa, coloca nossas observações. É tão importante isso, a gente ter a nossa experiência pessoal com Deus e a nossa experiência pessoal com a palavra de Deus. E hoje essa palavra está aqui para a gente estar compartilhando com vocês. Vou ler do capítulo 13, do 6 ao 17. A gente vem de um histórico onde Abraão sai de sua terra e de sua parentela por uma palavra de Deus, e segue em direção à terra que Deus vai mostrar a ele. E tinha um justo que era Ló, traz ele. Chega um momento que Abraão e Ló estão na mesma terra, com os seus pastores, com suas famílias, construindo ali sua história. Só que surge uma situação, e diante dessa situação eles não podem estar mais juntos. Eu vou estar lendo com vocês sobre esse momento. Versículo 6. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens e a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar sua descendência.
percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Glórias ao nome do Senhor. Aqui nós vemos Ló e Abraão diante de um momento histórico na vida deles. Eles precisavam então se separar. Estavam seus pastores discutindo, não dava mais para estarem na mesma terra. E então, o que acontece aqui? Uma escolha, né? E quantos momentos na vida nós não precisamos viver escolhas, fazer escolhas, né? E Deus deixa o texto bíblico para nos ensinar, para ser didático, né? Para nos mostrar o caminho. No verso 8, tem um versículo assim: não haja desavença, aí está a terra inteira diante de você. Abraão acreditava então na palavra de Deus que ele havia recebido há muitos anos. Ele acreditava que Deus iria cumprir as suas promessas, independentemente da escolha de Ló. Nada, ninguém poderia impedir o que Deus tinha na vida dele, o que Deus tinha com ele. Ele tinha proximidade com o Deus do céu, com o Deus que o chamou para aquela grande jornada. Ele não tinha o que temer, ele mantinha sua confiança em Deus. E Ló, então, diante do que Abraão se coloca, a terra inteira estava diante dele, pode escolher. Sem medo, sem apego, sem aprisionamento às coisas. E Ló, ele observa com um olhar humano, conforme a lógica do homem, em Gênesis 13, de 10 a 13. Ele não se atenta ao fato de haverem homens perversos e pecadores naquela região, próxima de Sodoma. Ele escolhe uma terra que parecia, ali perto dos ribeiros, parecia com o jardim do Senhor. Então o olhar dele é conforme um pensamento humano, conforme a lógica humana. Não, ali parece com o jardim do Senhor. Ele olhou somente que era uma terra que parecia o jardim do Senhor, com os olhos humanos. E é interessante isso porque nós somos confrontados na palavra, Somos confrontados com essa palavra, Se o nosso olhar é conforme a direção de Deus, conforme o que Deus está mostrando, conforme o que Deus está nos guiando, ou conforme o nosso olhar humano. Então a gente pode fazer escolhas, durante o dia a gente faz várias escolhas. Muitas decisões nós tomamos. E nossas escolhas, elas têm sido conforme uma lógica humana ou conforme a lógica de Deus, conforme direcionamentos de Deus. Então nós somos chamados para caminhar em fé, nós somos chamados para caminhar conforme os direcionamentos. Então Abraão já sabia, o local que ele estaria era inevitável, seria abençoado. A terra onde Abraão estava prosperou. A terra onde Abraão simplesmente se estabeleceu, ela prosperou. Abraão cresceu naquele ambiente. O coração de Abraão estava em Deus, no que Deus direcionava, no que Deus falava e no que Deus tinha com ele. Ele tinha um compromisso, com Deus e não com as coisas. O compromisso de Abraão era com Deus e não com as coisas. Ele confiou em Deus, ele sabia quem servia, ele sabia da sua fidelidade, ele buscava ouvir, obedecer os direcionamentos de Deus. E quando se estabelece no seu lugar, ele constrói um altar. Ele construiu um altar dedicado ao Senhor, onde ele se estabeleceu. Porque ele queria, ele fazia questão de demonstrar que ele estava ali por causa do Senhor. Ele fazia questão de criar marcos, afincar estacas sobre quem o trouxe para aquele lugar,
o que ele estava fazendo ali, né? Que era para a glória de Deus. Ele tinha um motivo, ele tinha um norte, ele sabia de onde ele estava vindo, ele sabia para onde ele estava indo e era para a glória de Deus. Aonde ele estava para a glória de Deus. O que ele estava fazendo era para a glória de Deus. Ele estava firmado em uma palavra, ele estava ali por causa de um direcionamento de Deus, né? E onde Deus nos direciona, ali Ele provê, ali Ele cuida, ali Ele nos faz crescer. Então somos confrontados para discernir as nossas escolhas, para discernir a nossa postura, discernir o nosso estabelecimento em um local. Se eu estou aqui nesse local, nesse ambiente, com um propósito em Deus, né? Se eu tenho uma palavra de Deus, porque se eu não tenho, qual é o meu papel agora? Eu preciso saber, entender, colocar um espelho, né? E Tiago lá na frente, no Novo Testamento, ele vai comparar a palavra de Deus a um espelho. Eu preciso colocar um espelho na minha vida atual e entender, né, o propósito, os direcionamentos, a vontade, me entender à luz da palavra de Deus. E se há algum desvio de alvo, eu volto, eu retomo esse alvo e vou seguindo em frente, né, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Você tem um alvo na sua vida, né? Porque todos nós, quando colocados nesse espelho, à luz da palavra de Deus, nós vamos então entendendo e discernindo, né, o que é da vontade do Senhor, o que é de Deus na minha vida e o que não é. Qual é o direcionamento e o que não é direcionamento de Deus na minha vida e o que eu preciso retomar o caminho para o alvo da minha soberana vocação em Deus. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, somos confrontados com essa palavra para, de uma forma leiga à luz da palavra de Deus, olhar com os olhos humanos. Ali parecia como um jardim do Senhor, ou olhar à luz da palavra de Deus. Então somos confrontados com isso. Qual é o melhor lugar de Deus para a minha vida, né? Qual é o melhor? E aí nós nos colocamos num ambiente físico, claro, e num ambiente espiritual, né? Qual é o melhor lugar de Deus para a minha vida, né? Será que é esse ambiente onde eu me encontro ou não necessariamente? Porque Deus, Ele é poderoso para nos remover, nos direcionar para outro ambiente, que é propósito dele nas nossas vidas, que é a vontade dele para cada um de nós. Qual é o ambiente, né, que eu e você estamos nesse momento? Porque Deus pode te chamar. Deus pode te chamar e segurar na tua mão e dizer assim, vem para cá, que eu não quero você aí não. Deus, Ele é poderoso para fazer isso conosco, né? Porque Ele tem o melhor, Ele quer o melhor para mim e para a sua vida. Não se engane, Deus quer o melhor para minha e para a sua vida. Ah, Mariana, mas está acontecendo isso e aquilo na minha vida e ainda assim Deus quer o melhor. Como assim? Eu não entendo. Assim como se alteia o céu da terra, assim são os caminhos de Deus mais altos que os nossos e os pensamentos de Deus mais altos que os nossos. Pode parecer aos olhos humanos que está tudo fora de lugar na sua vida e na sua história. Acredite,
Deus lá atrás, Deus aqui e Deus lá no futuro foi, é e será sempre o mesmo. E Ele tem o melhor para a minha e para a sua vida, ainda que em algum momento seja necessário dar uma mudança de rota. Dar uma mudança de rota de uma forma muito radical. Às vezes a curva ela é muito radical e pode gerar um grande desconforto em quem está nesse barco. Mas Ele continua sendo o mesmo. Ele é poderoso para fazer o melhor na minha e na sua vida. Observa para o Rei, o Senhor, o Pai, o bom pastor, porque Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Amém? Você acredita nessa palavra? Deus tem o melhor para ti. Não se engane. Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus, porque Ele pensa em nós, Ele tem o melhor para as nossas vidas, Ele quer o melhor para a nossa vida, Ele tem direcionamento para a gente, porque os braços dele continuam abertos. Os braços de Deus continuam abertos, para o seu abraço. O sorriso de Deus continua aberto para você. Os olhos dele continuam brilhando à sua espera. À espera do seu pedido. À espera de você. Pai amado, obrigada por esse momento, por essa palavra, porque é o Senhor quem traz a palavra, Senhor. Obrigada, Pai. Porque assim como mais altos são os céus do que a terra, assim são os seus caminhos, os seus pensamentos mais altos do que os nossos. Viemos aqui pedir ao Senhor que nos direcione, porque sabemos e cremos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Ainda que aos nossos olhos nós não entendamos, ainda que aos nossos olhos tudo esteja fora do lugar, Tu és Deus e sabe o melhor para cada um de nós. Pai, fala ao coração de cada pessoa que me ouve aqui. Senhor, traz aos seus corações discernimento em nome de Jesus, clareza em nome de Jesus com relação à sua vontade, aos seus propósitos para as suas vidas em nome de Jesus. Encaixa cada um deles no melhor lugar aos seus olhos, ó Deus, para a vida deles em nome de Jesus. E se há algum deles, ó Pai, que ainda, oh aleluia, glórias ao nome do Senhor, que ainda não tem uma experiência real contigo, que ainda não sabe do poder do nome de Jesus, que ainda não conhece Jesus como seu Redentor, como seu Perdoador, como um bom pastor, ó Pai, se revela para cada um deles, em nome de Jesus, porque Tu és poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que pedimos ou do que pensamos, Pai. E nós podemos ainda pensar algo, mas o Senhor vai além e faz muito mais. Faz o que é mais alto, onde a nossa mente, o nosso braço não é capaz de alcançar. O Senhor vai e alcança, cura feridas, restaura almas, fortalece o cansado. Senhor meu Deus, os braços, as pernas que estão enfraquecidas, ainda que espiritualmente estejam coxos, o Senhor tem poder para vivificar, fortalecer, curar, reanimar, trazer os movimentos de volta.
em nome de Jesus. Desde já te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, meu Senhor e meu Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Deus seja com a sua vida. Um grande abraço. Sempre é um prazer estar com você.